Bom dia, a paz seja convosco, que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Que a paz que excede em todo entendimento esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida nesta manhã, sobre toda a tua família. Nesta manhã, eu peço que Deus abençoe a sua vida. Você que está aqui fazendo parte mais um dia conosco, nos nossos devocionais pela manhã, no canal Manancial de Águas Vivas. E o texto hoje que nós vamos estar refletindo neste devocional é apenas um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor seu Deus. Assim como Jesus, também nós somos postos à prova diariamente. Com pessoas do nosso convívio, costumamos nos desafiar a nossa fé e por muitas vezes nós mesmos nos questionamos a respeito da providência divina. Esse cenário ao qual Jesus disse essa palavra, ele estava no deserto sendo tentado pelo inimigo. O inimigo quis que Jesus ordenasse algo a Deus, por isso que Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus estava sendo testado naquele momento, porque Jesus tinha autoridade que ele tinha recebido do Pai. E a palavra de Deus diz que o diabo disse que porque a palavra está escrito que dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que sustente tuas mãos, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Primeiro ponto que nós temos que entender do ataque do inimigo sobre a vida de Jesus. Se você que está aqui neste devocional nesta manhã não conhece a palavra de Deus, você na batalha já está perdendo. Porque o próprio inimigo usou o versículo do Salmo 21 para poder tentar Jesus no deserto. E disse Satanás, quando tentava Jesus, citando o Salmo 91, ele disse, porque está escrito, porque dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que tu sentes tuas mãos, para que teu pé não tropece a pedra alguma. O inimigo, para tentar Jesus, usou a palavra. Mais uma vez eu friso, se você não conhece a palavra de Deus, você já está saindo perdendo, porque o seu próprio inimigo já conhece a palavra de Deus. Outro ponto que enfatiza aqui, que ele tentou que Jesus tentasse Deus, ordenando a Deus, quando ele levou Jesus ao pináculo do templo para poder saltar de lá e para que ele desse ordem, para que ele pedisse ao Pai, segundo a palavra, usasse autoridade, porque estava escrito, para que os anjos pudessem vir o servir. Mas Deus tem um momento certo para todas as coisas. E Jesus não caiu na cilada do inimigo, ao ponto ele fez que Jesus, sendo levado ao pináculo do templo, que ele provasse verdadeiramente se ele era o Filho de Deus, porque se ele fosse o Filho de Deus, o Pai ia dar ordem aos anjos para que guardasse ele em todo o caminho, para que sustentasse tuas mãos, se ele pulasse do pináculo do templo. Só que Jesus disse que não tentarás o Senhor teu Deus. Deus é soberano. E não tem como nós, seres criados por Ele, queremos dizer o que Deus tem que fazer. Cristo nos mostra com essa situação, com esta palavra, que não podemos dar ordem a Deus, como se Ele fosse submisso ou nos devesse algo. Além de Deus não nos dever nada, Ele ainda é misericordioso ao ponto de resgatar pessoas que não merecem como nós. A fé é o único pré-requisito para agradar a Deus em nossas petições e jamais darmos ordens a Deus para que Ele possa fazer algo mediante aquilo que nós pensamos que muitas das vezes não é a vontade de Deus, é só nossa. E nós pensamos que é a vontade de Deus, nós queremos muitas vezes dar ordem a Deus, não que nós não devemos pedir, não que nós não devemos orar, esperar com fé, porque isso que eu disse que a fé é o pré-requisito para que possamos agradar a Deus.
Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé, que Ele é presenteador ou galardoador daqueles que o buscam. Deus nos deu autoridade, só que Ele também pede para que a gente entenda, pelo exemplo de Cristo, que tinha todo o poder para dar ordem aos anjos, para que pudesse o guardar e o sustentar, mas Ele disse que não tentarás o Senhor teu Deus, e não pulou daquele pináculo do templo, nos mostrando, nos dando exemplo que nem sempre com a gente nós temos autoridade, nós devemos exercer e achar que Deus é o nosso mordomo. Outra coisa que Deus nos mostra é, se observarmos a conduta de Cristo, Deus, depois da aprovação, Deus, no tempo certo, deu ordem aos anjos para que pudesse sustentar Cristo em todos os caminhos. Por isso que muitas das vezes nós não recebemos a resposta das nossas orações. Uma, é da vontade de Deus nos abençoar, porque Deus, Ele é fiel com a palavra dele, não com a nossa. O poder não está em quem faz oração, mas em quem a escuta. E quem escuta a nossa oração é o nosso Pai que está no céu. Por isso que nós devemos entender com humildade, nos submetermos a Deus, porque nós somos pó diante daquele que nos criou. E nós não temos autoridade para dar ordem para Deus fazer alguma coisa para nós. Mas com humildade, se pedirmos e pedirmos bem, receberemos, porque essa é a promessa de Deus. E nós não devemos nunca provar a Deus de forma nenhuma, mas pedir com humildade por sua providência. E quando não recebermos, devemos estar com o coração aberto a entender que não foi do agrado dele nos abençoar neste momento. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E nesse tempo certo, Ele suprirá as nossas necessidades. Porque como Ele nos ama e nos conhece, Ele nunca nos dará nada que possa nos prejudicar. Mas Deus tem um tempo e é diferente do nosso. Ele sabe o que é melhor para nós. E assim como diz a palavra neste devocional, não tente o Senhor teu Deus, mas com humildade, com reverência, aquele que é todo-poderoso, peça a Ele. Porque se você pedir bem, vai receber. Que você tenha um ótimo dia. Reflita nesta palavra. E que Deus te abençoe sempre. Em nome de Jesus.